Alô, alô, quarentenadinhos e quarentenadinhas, como é que vocês estão? Todo mundo bem, todo mundo são, todo mundo saudável aí em casa, eu espero. Bem, a aula de hoje eu queria, na real, começar pedindo desculpas, né? A gente também demora para se acostumar com esses vídeos. Acho que hoje, assim, a gente já vai ter uma aula melhor. Eu tô aprendendo, vocês estão aprendendo. É isso, meu povo. É o mundo do futuro. O futuro não chega hoje, demora para chegar, a gente demora para se acostumar com as coisas. Então, a gente, assim, as primeiras aulas travadas, pouco tempo, mas aos poucos eu vou e vocês vão se acostumando também. Hoje eu tô como? De grego, porque a gente vai como? Falar grego hoje várias vezes. Mas não se preocupem, vai ser tranquilão, são palavras maneiras, bonitas, vocês vão poder chegar por aí na festinha de família falando vários gregos, as pessoas vão comprar vocês, caraca, tá falando grego. Como eu queria estar aí ao vivo para poder fazer essa piada de tiozão com vocês, meu povo. Tô falando grego? Tô. Olha só, que saudade. Mas então, parar de brincadeira, vamos começar o negócio sério. Tô aqui de grego para vocês. Não é Jesus. Jesus veio lá do Oriente Médio. Não tinha nada a ver comigo. Jesus não tinha olho verde. Quer dizer, olho verde até podia ter, né? Mas não era aquele pintura que a gente bota deles hoje em dia. Já viu? Lá, Israel, Palestina, Oriente Médio, aquela galera que nem a gente pinta Jesus hoje em dia. Não era não. Então não tô de Jesus, tô de grego. Não é Jesus. Vamos começar a aula então. Por quê? Hoje a gente vai falar dos pré-socráticos, uma galera grega. Pré-socrático quer dizer o quê? A galera que veio antes de Sócrates. Por quê? Porque Sócrates era boladão e depois dele mudou tudo. Então a gente divide a filosofia entre antes dele e depois dele. Hoje a gente vai ver a galera que veio antes dele, quem começou a filosofar, os primeiros registros da filosofia na Grécia. A gente já viu, por exemplo, nas aulas passadas, essa questão do colonialismo, do Egito e tal. E os pré-socráticos, eles são conhecidos como filósofos da natureza. Primeiro porque eles não vão mais tentar responder as questões da vida com respostas, não vão mais dar respostas aos eventos da vida com respostas sobrenaturais, mas vão buscar responder os problemas da vida com respostas baseadas na natureza. Então, eles vão buscar respostas naturais na própria natureza. Ok. Então, eles não vão buscar nada fora do mundo físico e tal, mas a gente vai ver isso um pouquinho melhor. Beleza, os dois principais problemas que os pré-socráticos estavam preocupados eram com a arqué e com a physis. Eles buscavam essas duas coisas aqui, explicar essas duas coisas aqui. O que é arqué e physis? Escreve arché. Falar arché tá certo também, meu povo. Não tem isso de pronúncia correta, não. Não tem isso de colonialismo linguístico. Arqué e physis. Arqué quer dizer origem ou fundamento. Como assim? Caraca, que complicado. Origem como algo que explica, como algo que a partir do qual algo vem a ser. E fundamento como aquilo extremamente necessário, fundamental, que se você tirar acaba, que é o que sustenta, é o fundamento do bagulho. E physis, a gente já viu um pouquinho na aula passada, pode significar mundo, pode significar todas as coisas. Então, por exemplo, o mundo à nossa volta, universo não é exatamente muito bom. Eu botei aqui para vocês compreenderem, mas o universo tem outra palavra que se chama cosmos, que a gente também já viu. Mas é todas as coisas, a realidade à nossa volta, o mundo dos vivos, o mundo físico. Não o mundo dos deuses ou dos mortos, mas a nossa vida, a vida humana. Ok. Arqué que é um pouco mais complicado, né? Que quer dizer origem ou fundamento. Origem que é o que explica, da onde vem. Vamos ver isso um pouquinho melhor então? Com um brother que chama Tales. Aqui, né, tá as cidades que eles vieram, que é como eles são conhecidos, esses gregos pré-socráticos. É sempre fulano de tal que morava em tal lugar. Eu hoje tô de Pedro,
do Rio de Janeiro, porque eu tô de grego. Ok. Tales de Mileto, né, é um cara que vai dizer que tudo era água. Tudo é água. Ou então, outro jeito de dizer isso, água é a origem de todas as coisas. O que ele disse, na verdade? Que a água é a arqué da physis. A água é a origem de todas as coisas. A água é a arqué da physis. Pode parecer complicado de pensar, mas a gente vai explicar isso. Aqui em cima a gente tem só um pequeno OBS, né? O Tales previu com matemática um eclipse que rolou lá em 28/5 de 585 a.C. Ele prevendo esse eclipse, ele conseguiu controlar uma batalha que chamava Batalha de Alis. Aí ele fez os gregos ganharem e tal, que é o exército inimigo, né? Provavelmente os persas, não sei dizer aqui. Mas o exército inimigo ficou bolado com o eclipse. Só que os gregos já sabiam, porque o Tales tinha previsto. A gente sabe quando ele viveu, que a gente consegue traçar o dia que foi esse eclipse. Mas voltando. A água é a origem de todas as coisas. A água é a arqué da physis. Ora, o Tales morou mó tempão e estudou no Egito. E o que o Tales viu, por exemplo? Que o rio Nilo era extremamente necessário para o Egito. Como assim extremamente necessário? Se acabasse o rio Nilo, acabava o Egito. O Egito precisava, o rio Nilo era fundamental para o Egito. Porque eles precisavam para cultivar as terras, precisavam da água para beber. Então, o que sustentava o Egito era o rio Nilo. E de determinada maneira também foi a partir do rio Nilo que o Egito começou a se desenvolver. Se não tivesse rio Nilo, nunca teria tido o Egito. Então, o rio Nilo é a origem da civilização egípcia e o rio Nilo também é fundamental, é o fundamento da civilização egípcia. O rio Nilo é o que explica a civilização egípcia. Você pode dizer, os egípcios existem por causa do rio Nilo. A existência da civilização egípcia é explicada, o porquê, a origem, a causa da civilização egípcia é o rio Nilo. Nesse sentido, eu posso dizer que o rio Nilo é a arqué do Egito. Ele é a origem, a causa, a explicação, o porquê, o que explica, né, o Egito, e ao mesmo tempo é o fundamento. É o que sem o rio Nilo acabou o Egito. Se você tirar o rio Nilo, não tem Egito. É o que fundamenta, é o que sustenta o Egito. Então aí a gente já entendeu um pouco mais o que significam os termos arqué e physis, né? Arqué, fundamento, origem. Nesse sentido, qual é a causa? O que explica? A partir do qual vem, o que possibilita a existência daquela coisa? O que explica a existência daquela coisa? E fundamental, que se tirar aquela coisa, acaba. Beleza. Outra coisa bolada que o Tales fez é que ele foi, teoricamente, o primeiro filósofo, ou pelo menos o primeiro grego, a dizer que tudo era um. Que todas as coisas eram água. Então, ele está dizendo, no fundo, quando ele diz que a água é a origem de todas as coisas, ou então que tudo é água, ele está querendo dizer que todos nós, que tudo é formado por água, que a água é fundamental para a existência do universo e que é a partir da existência da água, é por causa da água, que nós existimos, que nós viemos a ser, que a gente foi criado. E são as diferentes relações entre a água que vão causar diferenças das coisas. A água é o que explica a existência de tudo. Então, por exemplo, é por diferentes quantidades de água, ou se a água está sólida, como gelo, ou se a água está mais vapor, que vai explicar o porquê que vento é vento, cadeira é cadeira, humano é humano. É por diferentes estados, né, da água que a diferença das coisas é explicada. Mas a água vai explicar tudo. A água é a explicação para tudo. Todos nós somos, no fundo, formados por água. E tudo, na verdade, é, no fundo, formado por água em estados, em relação, em proporção, de jeitos diferentes.
Ora, parece estranho dizer que uma coisa explica tudo, né? Mas para isso a gente tem o Demócrito. Demócrito de Abdena era a cidade dele, é um cara que era muito materialista, outro pré-socrático. E ele vai dizer que o átomo é a arqué da physis, que o átomo é a origem, né, e o fundamento do universo. Olha só, meu povo, todos nós, tudo que existe não é formado de átomo. E o que explica tudo não é as dinâmicas do átomo. As dinâmicas do átomo explicam desde ser humano até estrela. Você tem fusão de hélio, hidrogênio dentro das estrelas, que é o que explica a existência delas. E é a forma como os carbonos se ligam para formar anéis de carbono, e aí começa a química orgânica e tal, que explica o ser humano. E então, a diferença entre ouro, sal, ser humano é uma diferença entre o arranjo dos átomos, entre proporções, mais átomo de carbono, mais átomo de tungstênio, sei lá. Então, para o Demócrito, o que explica tudo é o átomo. O átomo é fundamental. Se você tirar o átomo, se você acabar com os átomos, acaba tudo. Então, o átomo é a arqué da physis, é o fundamento, aquilo que fundamenta, que sustenta, e ao mesmo tempo é a origem. É a partir do átomo e das relações entre os átomos que nós viemos a ser, é o que permite que todos nós existimos. Então, já fica cada vez mais próximo da gente as noções de arqué e de physis. A noção de origem, enquanto explicação, é a partir do átomo que vai explicar a gente. O átomo é que explica tudo, então o átomo é a arqué e tudo é a physis, né? O mundo da gente. E é o átomo enquanto que sustenta a gente, também enquanto arqué. Beleza. Esses dois aqui a gente vai ver muito brevemente, porque eles não são, né, tão importantes assim. Aqui, quem que a gente tem? Que é o Anaxímenes e o Anaximandro. O Anaxímenes dizia que a arqué da physis era pneuma, era o ar. Pneuma é o grego, como o grego falava ar. Então você tem pneu, você tem pneumático, você tem pneumonia, tudo isso vem de ar em grego, pneuma. Quando o Anaxímenes falava que o ar é a origem de todas as coisas, o ar é que explica tudo, o ar é o fundamental para a existência, o Anaxímenes estava pensando não somente no vento, mas pneuma, em grego, também quer dizer a respiração. Então, o que é a respiração? É o que anima, é o que dá vida, é o que faz a gente ser dinâmico, se movimentar e etc. Então, o ar ser a origem de todas as coisas torna o universo dinâmico, porque torna o universo vivo, né? Como se o universo respirasse, etc. O Anaximandro dizia que o aperion, que o aperon, também tem gente que fala assim, que o aperon era a origem de todas as coisas, era a arqué da physis. O aperon quer dizer o indefinido. O que ele quer dizer com isso? Que no fundo, a gente não consegue saber a natureza das coisas, que é tudo indeterminado, que é tudo indefinido, que a gente nunca vai conseguir descobrir o que são as coisas na realidade, é tudo meio misterioso. Enfim, não vou gastar muito tempo explicando eles, porque eles não caem muito, não são cobrados, mas é legal a gente saber por quê. Porque filosofia é legal, meu povo. Depois tu vê essas coisas, tu fica, véi, eu pensava uma coisa, agora, pô, já penso várias. Uma galera falou vários bagulho bolado. Para terminar a aula de hoje, eu guardei esse pré-socrático, que muita gente acha que ele é matemático e não filósofo, mas a matemática roubou o Pitágoras da gente, meu povo. Pitágoras era filósofo. Filósofo pra caraca, cabulosamente filósofo. O Pitágoras, de Samos, a cidade dele, né, é principalmente conhecido pelo que a gente chama de Teorema de Pitágoras, né, que alguns de vocês já devem ter visto aí, alguns poucos ainda devem se lembrar. Que é a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso é o Teorema de Pitágoras, né? Então, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a C ao quadrado, sendo que A e B são os catetos, né, e C é a hipotenusa. Não vou falar da matemática dele nesse sentido, vou falar da matemática dele em outro sentido. Porque o Pitágoras dizia que o número
é a arqué da physis. O número é a origem de todas as coisas. A matemática é o que explica tudo. Não o átomo, como era para o Demócrito, mas a matemática é o que explica tudo. Então ela é a origem, né? É a partir da matemática que a gente conhece as coisas e, ao mesmo tempo, é o fundamental. Que se você tirar a matemática, acabou tudo. Então, para o Pitágoras, o que acontece? A gente acessa a realidade, a gente conhece realmente as coisas, a gente vê o que as coisas são, a gente descobre a verdade sobre as coisas, a gente acessa a realidade quando a gente pensa em matemática, através da matemática. É a partir da matemática que a gente conhece as coisas, que a gente explica e descobre o que são as coisas de verdade. O que é matemática para o Pitágoras? É a harmonia e as relações. Como assim harmonia e relação? Aqui tem alguns exemplos de relações que o Pitágoras descreve. Posição, proporção, medida. Então, por exemplo, a diferença entre o suco de uva e o vinho é simplesmente a proporção de álcool na mistura. Então, o que vai explicar o que é vinho e o que é suco de uva é a matemática. É a relação entre as coisas. É a proporção de álcool. Ou então, por exemplo, o que vai explicar o que é uma bomba atômica, o que é um sol, é o quanto de hidrogênio que está explodindo ali, que está sendo destruído. No sol é muito hidrogênio, na bomba atômica é pouco hidrogênio. Então você não está mais falando da proporção, né? Porque cada coisa é uma coisa, você está falando da quantidade, da medida de hidrogênio. O quanto hidrogênio tem, o quanto disso tem, não mais o quanto de álcool tem em relação aos outros elementos lá do vinho, mas a quantidade bruta mesmo de coisa, a medida. E a posição está antes de, depois, após, em cima, todas essas coisas. Isso é posição. Então você vai explicar, o pai é o que vem antes, é o que vem depois, entendeu? O ontem é o que veio antes. Você explica todas as coisas através das relações e da harmonia. Você explica todas as coisas através da matemática. Para provar o seu ponto, Pitágoras era tão cabuloso que ele descobriu a relação matemática entre as notas musicais. O que ele fez com isso? Ele pegou a parada que parecia mais artística, mais subjetiva, cada um gosta de um tipo de música e tal, menos científica, e descreveu um jeito de escrever a música em matemática. Ou seja, até a coisa mais subjetiva podia ser explicada, descrita, escrita através da matemática, da relação entre as notas musicais. O que Pitágoras criou com isso, meu povinho? O MP3. O MP3 nada mais é do que uma música escrita em matemática que o computador interpreta aquele código e transforma em sons. Pitágoras inventou o MP3 lá na Grécia Antiga, olha só que loucura. Se ele tivesse patenteado, quanta grana ele não ia ter ganho. Mas ele não queria grana, ele era filósofo, a noia dele era outra. Então, beleza. Resta dizer que o Pitágoras, embora ele não seja o primeiro filósofo é o Tales de Mileto, o primeiro lá que a gente viu, ele foi o brother que inventou a palavra filosofia. O primeiro brother que disse que, o que eu tô fazendo é filosofia. A galera já estava filosofando há um tempinho, mas ele foi o primeiro brother a usar a palavra filosofia. Isso é importante saber porque às vezes é cobrado isso. Beleza, meu povo? Hoje a gente viu alguns pré-socráticos, vai ter uma segunda aula de pré-socráticos, que a gente vai ver só uma treta da filosofia que até hoje a galera não conseguiu resolver. É uma das tretas mais cabulosas que a filosofia tem, que é a treta entre Parmênides e Heráclito. Para estudar Parmênides e Heráclito, que são os últimos dois pré-socráticos antes da gente chegar no Sócrates e tal, a gente vai precisar de uma aula toda. E para não ficar muito comprido, eu vou parar hoje no Pitágoras. Quarentenadinhas. Vamos aos poucos, mas vamos seguindo. Vai dar tudo certo, ninguém entra em pânico, todo mundo se mantendo são, todo mundo se mantendo distraído, alegre, divertido, feliz, sem depressão. Mas vamos que vamos. Vamos vocês, em breve estamos de volta. Valeu, valeu!